Flávio, bem-vindo, obrigada por teres aceito este convite e dizer já agora, para que fique, vou repetir que o Flávio vai estar ao vivo e a cores no dia 29 em Miraflor, Campanhã. Portanto, vamos ter um Flávio nos dois territórios, no real e no virtual. É muito Flávio em pouco tempo, mas ele merece. Obrigada, Flávio. Obrigada, Manuela, pelo convite e Almira também, por esta possibilidade de estar aqui a mostrar trabalho e também ao vivo de apresentar o meu último livro, que alguns de vocês penso que já o possuem, não sei aqui, sim, já algumas pessoas aqui possuem o livro, e a todas as pessoas que estão presentes, um obrigado também por estarem a acompanhar aqui o meu trabalho. Os que já conhecem, os que não conhecem vão ficar um pouco a conhecer aquilo que eu vou aqui mostrar. A ideia é fazer assim, não é um apanhado cronológico, mas quero começar pelo trabalho talvez mais importante, que foi o primeiro, que deu origem a todo este processo, de alguma maneira, que eu hoje estou a passar do ponto de vista fotográfico. E depois vou mostrar outros trabalhos até chegar àquele que será, digamos, só um pequeno cheirinho para depois vocês irem presencialmente ao Mirafórum no dia 29 para verem o livro e, se possível, adquirirem, como é óbvio, que é o projeto Isolation. Ok, então eu tenho possibilidade de partilhar a tela, certo? Este projeto, que se chama Vestígios, foi um projeto que eu comecei a pensar nele nos finais dos anos 90 e é um trabalho, de alguma forma, que eu entendo como um trabalho poético e o primeiro trabalho com alguma sustentabilidade a nível de conceito e também de corpo de trabalho, de tal maneira que este projeto esteve exposto nos encontros de imagem de Braga. Portanto, as imagens são analógicas, portanto, formato 35mm, foram fotografadas num ambiente lumínico, como veem aqui, luz natural, e dei-lhe o nome de Vestígios porque está associado muito a este lugar quase tátil e sensorial que nós possuímos mesmo com o nosso olhar. E foi um bocado isso, à procura de vestígios humanos que estivessem no local onde foi registado estas imagens e que transmitisse de alguma forma algum sentir que na altura eu estava a ler, ou li também, o Manuel de Barros, portanto, escritor e poeta brasileiro, que tem uma poesia que eu gosto imenso, e senti que, de alguma forma, aquilo que estava a ler me estava a levar muito para este lugar também. Como ironicamente aqui a questão da pegada que me faz transportar e de alguma maneira também para a Lua, não é? Para a pegada do Armstrong e depois também de alguma maneira este sentir da carta aqui do Joker, como houvesse aqui um jogo simulado e irónico da própria vida neste registro. Este trabalho esteve exposto também em Setúbal, na Casa do Bocage, e na altura foi acompanhado por poesia do Bocage, ao qual eu fiz uma investigação e escolhi alguns certos de poemas do Bocage para ilustrarem estas imagens. Aliás, está aqui um terço das imagens do projeto, não vou mostrá-las todas, não há necessidade. Este ambiente dos sais de prata e do preto e branco, isto foi tudo revelado na altura no laboratório que eu possuía, portanto, e
e quis esta densidade e este sentido mais dramático que o preto e branco contrastado permite, também para realçar toda esta relação com o vestígio, com o local. A hora também escolhida também foi necessária para termos esta textura que é apresentada. Por isso este sentir dérmico visual que eu quis contemplar com estas imagens. Depois, um projeto importante também neste meu percurso, que já tem alguns anos, que é um projeto documental, puramente documental, que está para sair o livro assim que eu tiver possibilidades financeiras para o poder pôr cá fora. Foi feito em 3 anos, 2012, 2013 e 2014, portanto já lá vão 7 anos deste projeto. O livro acabei de o paginar e digamos que o arquitetar completamente no ano passado, portanto em 2020, e está pronto, só falta ir para a fornalha, como eu costumo dizer, ou seja, ir para a tipografia para ser impresso. É um projeto sobre praias, ou melhor, sobre as pessoas nas praias, e o propósito deste trabalho foi eu me relacionar comigo próprio, ou seja, como é que era eu na praia quando era criança e como é que hoje as pessoas se comportam, hoje, neste caso há 7 anos atrás, se comportavam nas praias. Isto foi um trabalho que foi feito de norte a sul do país, não fui a todas as praias, mas estive em praias do norte também, e procurei ter uma amplitude sobre vários comportamentos. Não era tanto a praia em si que me interessava, mas era mais aquilo que eu via nas praias em relação às pessoas. Portanto, eu posso se calhar dizer mesmo que este é um trabalho sobre as pessoas e sobre os seus comportamentos nas praias. É o meu modo de ver também. Sem saber muito bem o que é que ele ia dar, mas tinha como base uma frase que eu escrevi, até que depois está no livro, que é assim: estou quente, os pés molhados na água salgada e a ideia que tenho em mãos sobreaquecem-me, estimulam-me, refrescam-me. Ou seja, esta ideia de estar com os pés dentro da água, estar ao sol e deambular pelas praias à procura de algo que me fascinasse, tendo como base aquilo que me aconteceu enquanto criança. Ia para a praia e tinha que estar 3 horas sem ir ao banho porque tinha que fazer a digestão, e esse processo era um processo maçudo, difícil de digerir, estava sempre de trombas, como se costuma dizer, porque os meus pais não me deixavam ir para a água, tinha que estar à sombra, portanto era uma chatice estar na praia, devia ser um divertimento, e isso me deixava de tal maneira chateado e aborrecido, que eu quis também perceber como é que hoje as pessoas estão na praia, como é que é o ser português hoje, não é? Portanto, e comecei a trabalhar fotograficamente. Pronto, a outra fotografia anterior é mais ou menos no mesmo sítio desta, só para situar, fica ali na São Pedro, como é que, desculpem lá, agora estou aqui com uma branca, que não é bem branca, isto é a praia... São Martinho do Porto, é isso. Portanto, isto é em São Martinho do Porto e a outra anterior também. Esta fotografia foi muito curiosa porque fiz 4 ou 5 fotografias desta senhora que não me olhou nenhuma das vezes. Portanto, estava entretida a fazer palavras cruzadas, penso eu, e esteve ali o tempo todo e eu penso que ela reparou em mim. Se não era surda, deve-me ter reparado, porque
Pronto, e esta foi curioso porque estavam estes jovens todos ali ao mergulho e a dada altura há um que, este que está aqui mesmo, um olhar muito claramente para mim, diz assim: ó Cota, tira aí uma foto. Pronto, e eu compus de forma a tê-los todos como estão e fiz a fotografia. Pronto, um momento de um salto. Este trabalho eu pretendi também com ele ter uma relação muito proximal, ou seja, muito. Eu utilizo muitas vezes este termo do Roberto Capa, que é: se a sua fotografia não é boa é porque você não está suficientemente perto, e no fundo este trabalho acaba por remeter muito para esse lugar. Eu tinha que estar perto, eu tinha que sentir a emoção das pessoas, eu não podia estar longe, eu não podia estar com uma teleobjetiva, eu tinha que fazer parte integrante das pessoas que lá estavam, por isso eu estava como elas, a única coisa diferente é que eu tinha uma câmara fotográfica. Esta relação social que também com algum certo humor que me faz lembrar e que também é uma referência, tentei fugir de alguma maneira, apesar de ele estar presente em mim, como estão muitos outros autores, que é, neste caso é o inglês Martin Parr, só que ele utiliza o flash como flash de enchimento e as fotografias são a cores, etc. Mas há aqui um quê de sente-se, não é? Sente-se de alguma maneira essa presença, uma presença muito maior do que aquela que eu sou enquanto autor, como é o caso do Martin Parr. Mas e essas referências vão surgindo de alguma maneira. Lembro-me da última sessão do Walter Vinagre, que eu estive presente a semana passada, e ele também o referenciou. Muitas vezes estamos em determinados locais e estamos a fotografar e vêm-nos essas referências e vamos fotografando-las. E sentimos que há ali qualquer coisa que nos leva e que poderia ser deste ou daquele, porque há uma referência. Isso é comum quanto maior é o nosso conhecimento sobre a história da fotografia, mais referências vamos tendo, e são ótimas, porque nos permitem depois essas desconstruções visuais também. Esta, por exemplo, é na Póvoa do Varzim, e eu achei deliciosa. Acho que para mim é uma das melhores fotografias por esta dinâmica que se estabelece. Portanto, um dia de verão, este casal está dentro da carrinha, porque é uma carrinha, a assistir a uns jovens a jogar à bola e estão a ver o mar, não é? Que eu não mostro o mar, mas que implicitamente está lá, e depois aquela posição das pernas, todo este relaxar de estar na carrinha, eu acho muito, muito interessante. Esta fotografia é já mais cá em baixo, esta é no Baleal, e é uma fotografia que para mim tem sempre, foi a única, só fiz esta, portanto era hora de almoço, vê-se pela sombra, portanto que é uma sombra já muito junta ao objeto, não é? Portanto a luz está muito por cima. E estava este rapaz a sair daquela cápsula que no fundo é um chuveiro, mas para mim a posição dele e toda a dinâmica que a fotografia tem com o enquadramento e com a própria luz me fez transportar para o homem novo a materializar-se na cápsula, como se estivéssemos a vir de um filme qualquer de ficção científica. Achei extremamente interessante a forma como ele está e como ele parece que acabou de se materializar ali, mas veio de um outro sítio completamente diferente. E esta também, porque há as referências todas, e esta comparação que eu queria fazer, que eu quis sempre relacionar com a minha infância, é como se fosse a minha avó com a bata e a molhar os pezinhos na água,
deliciosamente. É uma das fotografias que eu também gosto bastante deste projeto. Só para vos dizer, este projeto eu fiz cerca de 50.000 fotografias, aproveitei 500 e das 500 o livro deve ter cerca de 100, portanto isto foi uma triagem muito grande que foi feita diariamente enquanto fotografava, portanto todos os dias eu fazia essa triagem. Depois esta também me remete, cá está o meu olhar de fotojornalístico e sempre aquela questão presente do que é que a fotografia transmite e o que é que está para além daquilo que estamos a ver, e esta questão do código de barras e da associação ao produto, a um produto que consumimos. Neste caso nós somos o autoproduto de consumo numa sociedade que também nos promove a ser consumidos pelo próprio consumo que consumimos, não é? Portanto, toda esta relação que se estabelece. E achei extremamente interessante alguém fazer uma tatuagem com código de barras. E esta, para terminar, também uma das fotografias deliciosas, é em Carcavelos, de alguém que vai tomando banho ou vai-se banhando com a água que bate ali no paradão, segurando-se ali no corrimão. Enfim, acho esta fotografia deliciosa também por isso. Pela simplicidade que ela encerra e porque esta senhora esteve ali muito tempo à espera que a onda vinha, portanto nem sempre a onda tinha este impacto, mas ela ficava ali à espera. Eu estive ali cerca de meia hora a assistir calmamente ao prazer dela a receber a água. A seguir, um projeto mais recente, um projeto de 2017-18, construído em 2017, mas exposto já no período de 2018, que é o The City in My Mind or The Fear of My Sky. Este projeto é um projeto voltado para a cidade, mas para uma cidade imaginada. Uma cidade imaginada que eu tento desconstruí-la, e até que ponto consegui não sei, mas a minha ideia era deambular pela cidade, e neste caso não foi uma cidade, foram 3, deambular pelas cidades e procurar algo que me fascinasse nelas, que não fosse aquelas imagens mais estereotipadas da cidade como cidade que nós vemos, com planos abertos, em que sentimos que é uma cidade. Estas relações, porque esta cidade imaginada na minha cabeça é uma cidade cheia de conflitos, que estão associados a muitas questões, desde as questões religiosas a questões políticas, e este projeto também foi de alguma forma, há sempre uma leitura de algo em todo o meu trabalho. É-me difícil fazer fotograficamente algo que não esteja ligado a uma leitura, a uma visualização de um filme ou de uma pintura, ou de uma conversa, ou de um sonho. Há sempre essa associação no meu trabalho. E há aqui também uma associação ao Jacques Leboeuf sobre as conversas que ele fez com o Jean Lebrun acerca das cidades e das cidades medievais, ou seja, de que maneira é que estas cidades influenciavam as populações. Hoje olhamos para a cidade como algo, pelo menos eu sinto isso, eu só posso falar por mim, como é natural, mas eu sinto a cidade muitas vezes como uma cidade que não está feita para as pessoas, uma cidade que foi construída de uma determinada maneira, mas que não é funcional. Sentimos isso muitas vezes quando falamos com invisuais, com pessoas com dificuldades motoras. As cidades são construídas para quase que para super-homens, para super-pessoas, e não se estabelece uma relação de proximidade. Hoje em dia já se vai sentindo alterações,
Mas mesmo assim é difícil. Depois há uma impessoalidade na cidade. É quase como que fôssemos todos cães vadios que andássemos por aí à descoberta daquilo que a cidade nos tem para dar. O facto do trabalho também ter sido feito à noite, as fotografias são todas noturnas, eu queria essa densidade, eu queria escurecer, eu queria só mostrar aquilo que me interessava. O resto ficará por descobrir. Depois também a ambiguidade que a cidade tem e que nos faz sentir no caso desta fotografia aqui do lado esquerdo, por exemplo, lembro-me quando fiz a primeira exposição, alguém me perguntou o que é isto. Eu não posso dizer o que é isto, não, é o que lá está. E que nos remete para muitas coisas, e é isso também que me interessa, não preciso definir. Este trabalho é um trabalho que não é um trabalho só documental, portanto é um falso documento também de alguma maneira, porque isto não é uma cidade. E não me interessa muito esse lugar também, dessa identificação, ao contrário, por exemplo, do Refresco, que é um trabalho puramente documental. Aqui não, apesar de ser um documento, mas não é um documento em si, é mais do que isso, e é isso que me interessa, esta ambiguidade na fotografia, e especialmente neste trabalho. Tal como é esta imagem do lado direito. O que é? Não sei se é muito importante definir o que é. E esta cidade que nos observa constantemente, portanto, esta fotografia é, digamos que essa metáfora também, de alguma maneira, sobre esta cidade que está constantemente em cada esquina, em cada beco, em cada rua. Estes lugares estranhos que encontramos na cidade, contaminados e que nos compromete de alguma maneira, mas que também nos eleva nesse sentido, enquanto seres humanos. Depois deste projeto, vem um projeto que está em fase de trabalho, portanto está em progresso, portanto este não é um trabalho finalizado e longe disso, é um trabalho que está no início e devido ao confinamento eu não tenho tido possibilidades de fotografar. Neste confinamento tem sido difícil fotografar porque as pessoas estão fechadas, portanto, e não tenho conseguido. Bem, este projeto, Personalidades Singulares, é um projeto, e o título diz isso mesmo, são pessoas que têm, pela sua singularidade, algo que me tem apetecido fotografar. São pessoas que são, talvez, muitas delas únicas. Eu aqui só vou mostrar duas. Únicas ou, no caso de uma, certamente única, e a outra, não há muitas pessoas assim, pelo menos em Portugal.
eu procuro isso, talvez venham ter comigo, também haja muito esse lugar da descoberta. E procurei também, de alguma maneira, com este trabalho das personalidades singulares, encontrar algo interior, algo muito interior que remete para o porquê deste tipo de comportamento, deste tipo de profissão, deste tipo de atitude. E isso para mim fascina-me. Eu querer saber porque é que as pessoas são assim, porque é que fazem isto, porque é que pensam desta maneira. Isso deixa-me muito com muita vontade de saber mais e depois de explorar a questão da luz e fotograficamente. Este trabalho é sobre um faquir, o único faquir em Portugal, e foi durante muitos anos o único faquir na Península Ibérica, pelo menos pelo conhecimento que tenho, foi dado por esta pessoa. Era o único na Península Ibérica, há cerca de alguns anos para cá surgiu um em Espanha, e ele é, como eu costumo dizer, um super-homem. Portanto, super-homem porque ele consegue fazer coisas que quase ninguém consegue, até mesmo os próprios faquires, e se formos à história do faquirismo na Índia, eles conseguem remeter a dor para um segundo plano através de meditação, etc. Mas aqui o caso do Marco, como ele te chama, ele praticamente não tem a mesma sensibilidade à dor que qualquer um dos comuns dos mortais tem. Só por curiosidade, ele esteve enforcado literalmente numa peça de teatro no Dona Maria II, 2 horas, com os paramédicos cá embaixo a tentarem perceber se ele não batia a bota. Portanto, isto é para um super-homem, não é para qualquer um. Pronto, este trabalho é um trabalho é um trabalho de estúdio improvisado, portanto, eu procuro fazer isto num espaço minúsculo, que me é permitido. Eu vou à casa das pessoas e fotografo-las onde elas têm no seu espaço, utilizando simplesmente uma iluminação simples de flash e procurar transmitir aquilo que eu quero transmitir, que muitas vezes não se vê quando se está num espetáculo, como é o caso do faquir. Pronto, este trabalho é um trabalho que é documental, mas que também de alguma maneira é representativo, mais uma vez é um falso documento. É um trabalho de retrato e todo este conjunto é sempre de retratos, mas que é mais do que isso, é muito mais do que isso. Depois vem uma outra personalidade, que é o Manuel, que é um monge zen, ao qual eu, desde que comecei a fotografá-lo, comecei a praticar também aquilo que se chama Zazen, que é meditação, e aprendi imenso com isto, com este monge, sobre todo este mundo que é o Zazen. Isto é uma fotografia, digamos que em modo de meditação, portanto é assim, nesta posição que se medita.
Para além disso, ele é mestre de Aikido e então eu procurei também trabalhar segundo alguns conceitos que me interessavam em trabalhar, depois de saber o que é que ele fazia, nomeadamente com o sabre, determinado tipo de pormenores que para mim eram importantes relacioná-los. Depois, outra coisa que também ele tem é uma escola de dança Boto, e quem não sabe o que é a dança Boto, é uma dança japonesa que surgiu no pós-guerra, no Japão, portanto, claro, e é uma fusão de duas culturas, a ocidental e a oriental, em que se evidencia claramente muito mais as questões filosóficas do que as questões artísticas. Portanto, e há esta relação. Mas, mais uma vez, interessou-me muito determinado tipo de atitudes e comportamentos, e aqui há algumas relações que me levam até mesmo para o classicismo e para a escultura grega. Procurei, de alguma maneira, que isso ficasse, pelo menos tentei salientar alguns aspectos que eram importantes para mim nessa construção. Aqui este políptico de movimentos que na dança Boto, que são difíceis de registar se não forem preparados para isso, portanto, porque é um movimento muitas vezes rápido, então é difícil os ter presentes. Aqui ele especificou-me o que era esta ação, digamos assim, que isto era a serpente, portanto era o grito da serpente que está associado à dança Boto, porque há sempre animais, como devem ser, no Japão há sempre os animais, estão sempre presentes, e na China, muito no Oriente, há sempre associações a animais. E aqui é este grito. Aqui, esta fotografia do meio é quando a serpente faz aquele ruído, digamos assim, com a boca. A seguir a este projeto, vem um projeto anterior, que é 2016, que é o Vago. Este projeto é um projeto de ruptura, que é um projeto feito analógico, ao qual eu quis transmitir algumas questões relacionadas com o meu íntimo, nomeadamente com a própria incerteza que nós encerramos enquanto seres humanos e a estranheza que muitas vezes temos sobre nós próprios quando nos vemos ao espelho ou quando nos imaginamos. Quem sou eu? É aquela pergunta que muitas vezes surge. Este trabalho foi feito todo em Polaroid, que depois deu origem a um projeto livre, ao qual eu convidei uma banda de música eletrónica, que é o Jiboia, onde eles escreveram um trecho específico para este projeto, ao qual depois eu incluí um CD no livro, quando a feitura do livro, portanto ele inclui esse CD. Este livro já está esgotado, eu fiz muito poucos exemplares. E a ideia era que estivesse este ambiente vago, que não fosse definido, que nos deixasse meio desconhecidos, meio à descoberta. E também a questão da materialidade do próprio suporte. Quanto tempo demora uma fotografia em Polaroid a ser visível?
e este processo do que é que vai aparecer, esta dificuldade de que o resultado seja sempre igual. Depois também a questão que para mim me fascinou com o Polaroid neste projeto era que o resultado muitas vezes me surpreendia, nunca era aquilo que eu estava à espera, e isso deixava-me sempre muito gratificado. Portanto, eu ficava sempre assim, ok, não era isto que eu queria, mas aquilo que surgiu ainda é melhor do que aquilo que eu queria. Portanto, senti que este processo de construção fotográfica, e especialmente neste caso que foi autorretrato, eu fiz de uma forma muito simples, segurei a câmara fotográfica com uma mão e fotografei-me. Portanto, neste caso, deste trabalho, nem tripé existia. E este sentir da imperfeição, etc., eu lembro que quando mostrei este trabalho ao professor José Sodo, ele disse-me claramente que isto era mesmo um trabalho de ruptura, que não tinha nada a ver com tudo aquilo que eu tinha feito anteriormente. Hoje já, por isso é que eu estou a colocá-lo aqui, porque ele é importante neste meu processo fotográfico. Porque o trabalho último que irei mostrar, e que vocês depois vão ver pessoalmente, segue um bocadinho esta linha. Esta materialização do analógico é sempre muito mais refletida do que o digital, que é imediato, e este lugar da reflexão, que, especialmente neste caso pela demora da imagem ficar finalizada, ainda mais presenteada ela é do que o digital. O digital é imediato, eu vejo logo a imagem. O analógico, ou revelamos passado uma hora ou duas ou três, neste caso é muito mais rápido, são 5 minutos, mais ou menos, mas isso para mim sempre foi muito bom, e eu gosto especialmente deste processo desconstrutivo que ele nos permite pelo tempo. Este penúltimo trabalho, que é o Totem, que é um trabalho também em execução, ou seja, não está finalizado, é um trabalho que tem a ver muito com estas relações sabendo só pelo nome, que é o Totem, que vem da língua Ojibwa, portanto, que quer dizer que é um ser espiritual, que pode ser um objeto sagrado, pode ser um símbolo que serve como emblema de um grupo de pessoas, ou de uma família, ou de um clã, ou de uma linhagem, ou de uma tribo. E vemos presentes isto, nomeadamente na América do Norte, e não só, em muitos outros locais do planeta. E por sentir que, quando estava a fotografar, havia indícios para mim daquilo que eu estava a fotografar, ainda sem saber o que é que estava a fotografar ao certo, me estavam a remeter para este lugar de culto, para um lugar ao qual eu fui definindo à medida que ia fazendo cada fotografia, percebendo que eu estava a fotografar aquilo porque estava-se a revelar para mim aquele objeto. As árvores são muito simbólicas. Eu gosto imenso de fotografar árvores, é uma das coisas que me fascina imenso. E depois também a escolha da hora do dia para fotografar, da iluminação, da minha iluminação, como eu lhe chamo, pelo facto de utilizar luz artificial, muitas vezes, para transformar o real num outro real, neste real que é imaginado, que é fantástico,
desta maneira. Fantástico no sentido quase fantasmagórico, fantástico no sentido quase do sonho que habita em mim esse lugar, de transformar aquilo que vejo em outra coisa. Todos os passos, de alguma forma, me estavam a levar para exatamente a questão. Ainda não tinha o título e estavam-me a levar, mas isto faz-me lembrar alguma coisa. Depois comecei a ler o livro que tenho aqui, do totemismo hoje, do Levi-Strauss, e cada vez mais, apesar de ser mais ligado à época anterior e não a uma época contemporânea, sobre o totem, mas senti que havia aqui uma ligação muito ténue que ela seja. Estes lugares foram habitados, houve uma espiritualidade neles e sente-se isso de alguma maneira. E foi isso que eu tentei transmitir. E que está aqui ou não, mas é essa a minha tentativa, é essa a minha necessidade dessa proximidade que aqui eu proponho com estas imagens. Há sempre um lugar, olhando para esta árvore, que é uma figueira, desnuado, não é? Portanto, isto foi fotografado no inverno, não tem folhas. Este lugar estranho, mas habitado, há aqui uma habitação, porque isto era uma barraca, alguém viveu ali, há uns, não tenho aqui fotografado, mas fotografei, tenho outras fotografias, onde há uns colchões, há uns cobertores, alguém habitou neste espaço. Mais uma vez, sente-se essa, entre aspas, energia totémica, se é que posso dizer isto sem pretensão nenhuma. E esta claramente o é. Ainda não percebi concretamente o que é. Não encontrei ninguém a colocar estes saquinhos com dejetos e outras coisas atados nesta árvore, mas é claramente um tótem. Se alguém dos presentes me souber explicar, agradecia. Se já viram algo idêntico, eu desconheço, mas mais uma vez está presente toda esta relação ao qual eu aqui pretendo mostrar e comunicar com estas fotografias. Bem, e para finalizar, o Isolation, que é o trabalho que irá ser apresentado no dia 29 no Mirafórum, ao qual eu não estou proibido por mim próprio de mostrar o trabalho, e vou simplesmente dar aqui uma chegazinha sobre o que é que... de onde é que vem a inspiração. Portanto, tem a ver exatamente com a questão do confinamento, e que entramos neste registro, digamos assim, no dia 18 de março de 2020. E a partir daí eu também
com o desafio da Susana Paiva, que me estimulou e eu estimulei os meus alunos, eu comecei a desenvolver um projeto de autorretrato e que culminou este ano num livro e que está aqui, digamos que a publicidade que eu faço do livro, e está aqui o livro pronto. Tem que ter o prefácio da Maria do Carmo Serém, que fez a gentileza, e para mim é uma honra ter o texto dela no livro, e que agradeço, e que certamente no dia 29 vou agradecer ainda mais a sua presença, como do Jorge Velhote, que está aqui presente também, que irá, também fez a gentileza de se disponibilizar para fazer a apresentação do projeto, e que também vou-lhe dar um grande abraço, mesmo com Covid ou sem Covid, ou sem o que quer que seja, isso terá que acontecer. E pronto, e digamos que este projeto é um projeto, é o meu último projeto. São 61 fotografias, não estou em erro, em 144 páginas, é um livro grande, que tem a dimensão que está aqui, portanto é 290 por 280 links, é cartonado, e tem este valor na edição regular, que são 40 euros, e na edição de colecionador é 65, porque tem encartado uma fotografia original do livro, claro, feita em papel canson fine art da melhor qualidade possível, e assinada. E vou terminar simplesmente mostrando uma única fotografia, que é esta, que é exatamente a mesma fotografia que está na Bienal de Gaia. Portanto, esta fotografia está na Bienal de Gaia e chama-se Watching You, portanto, e que no fundo faz-nos levar para aquilo que cada vez mais estamos a viver, não é? Que é esta questão do Big Brother e da inteligência artificial e de tudo aquilo que sabemos, portanto não é preciso dizer mais nada, ela penso que comunica também dessa maneira. Portanto, é isto que eu tinha para vos mostrar. Obrigado pelo vosso tempo em me ouvirem. Vou interromper aqui então a apresentação. Ora, dos comentários aqui registados, temos um do Jorge Velhote, que diz o sentido táctil do olhar, e suponho que este comentário, que eu não consigo neste momento localizar a que fotografia se referiria, mas acho que há várias imagens que nos permitiriam referenciar este sentido táctil do olhar. Aliás, a intervenção do Flávio, e eu convido-vos a ler o texto sinopse desta apresentação que se encontra no evento, corresponde muito mais do que tudo a uma grande reflexão existencial, não é? Do lugar do ser humano na vida, toda essa reflexão que se plasma depois nas imagens que ele transporta, e portanto eu convidar-vos-ia a fazer essa leitura. Entretanto, a Susana Paiva coloca a seguinte questão: Manuel de Barros é um dos poetas que mais admiro, gostaria de saber de que forma a sua obra poética dialoga com a criação artística do autor. E pergunta mais ainda, poucos minutos depois desta questão, interroga-se de que forma a construção ficcional faz parte das estratégias discursivas recorrentes do autor. Eu não sei se não seria depois há mais uma ou duas questões aqui, mas não sei se não quererias talvez responder agora a estas duas inquirições, que é, eu posso repetir, Manuel de Barros é um dos poetas que mais admiro, gostaria de saber de que forma a sua obra poética dialoga com a criação artística do autor e, também, de que forma a construção ficcional faz parte das estratégias discursivas recorrentes do autor. Bem, a primeira pergunta, porque Manuel de Barros
Gosto imenso de poesia, gosto muito daquilo que ele escreve, especialmente porque a poesia dele é muito desconstrutiva, e também vai de encontro a muito daquilo que eu me identifico, porque há muito surrealismo na escrita dele, e eu gosto imenso desse sentir surrealista, da forma como ele desconstrói as frases, que troca e inverte os períodos e as orações. Eu acho isso fascinante. E de alguma maneira isso vai se identificando no meu trabalho, às vezes não é, especialmente naquele trabalho, não se calhar tão tucur, não é? Não se vê claramente isso, mas está implícito lá o sentir. Portanto, quanto à segunda pergunta, a ficção, bom, o que é a realidade e o que é a ficção, e a Susana Paiva sabe muito bem o que é que ela quer, sabe a resposta, não é? Portanto, ela faz a pergunta, mas já sabe a resposta, que é própria de quem já tem esse conhecimento, e eu conheço a Susana e sei muito bem. A ficção está sempre presente no trabalho, e ela é importante no meu trabalho, porque eu não sei o que é a realidade, não é? Portanto, eu vivo na ficção, como penso que, acho eu, não sei, eu pelo menos vivo assim. Essa ficção, a realidade, eu há pouco estava estive num outro evento, numa conferência da Cultura Gesto, muito interessante, em que foi dito, a determinada altura, que a realidade só pode ser vista com uma panóplia de muitas realidades, porque senão uma realidade não chega para identificar. No fundo, esta ficção que eu trabalho, porque a fotografia é uma ficção, o cinema é uma ficção, a poesia, a pintura são ficções, e de alguma maneira isso está sempre presente em mim, e esse lugar de está-me sempre a influenciar, não tenho outra forma de sentir. Se olharmos, por exemplo, ao Tarkovsky, por exemplo, por exemplo, o cinema do Tarkovsky, para mim, poeticamente, é de uma beleza extraordinária, com imagens, muitas vezes, muito identificativas de determinado tipo de ações, mas são ficções, puramente. E isso é fascinante, é isso que me fascina, realmente. Muito mais do que a realidade, é a ficção que me fascina. Porque eu não sei muito bem o que é isso da realidade. É a mesma coisa que nós estamos aqui todos, isso também voltando àquela conferência de há pouco, estamos aqui todos, mas estamos-nos a ver todos. Se de um momento para o outro eu sentir que não estou a comunicar, há aqui uma quebra, isto é uma realidade ou uma ficção? O que é que está a acontecer? Não é? A Manuela há pouco deixou de estar conectada por um motivo qualquer. Não é? Não sei se respondia à Susana. Ela o dirá, e eu aproveitava, antes de ler duas ou três que tenho aqui mais, que ela volta a colocar uma questão, e por isso acho que as coisas estão de alguma forma ligadas, e pergunta, gostaria de saber um pouco mais sobre a relação entre as obras Vago e a Isolation. A questão tem a ver essencialmente com esse, se calhar tem a ver mais com a questão estética do que com a questão de conteúdo, de conceito. Talvez aqui esteja uma aproximação mais estética. Pelo movimento, do que propriamente pelo conteúdo. Apesar de, no Vago, era um sentir também muito relacionado com com um lugar interior. O Isolation também o é bastante. Um lugar interior ao qual habitamos e ao qual estamos confinados. Não tem só a ver com um lugar de quatro paredes, mas sim com um lugar muito interior, que passa por aquilo que pensamos enquanto humanos. No Vago isso está presente também. Esteticamente há
relação e há também uma relação de pensamento e eu sinto isso. Bom, esperemos que a Susana depois se manifeste, se considera as questões respondidas ou não. Deixa-me voltar agora um bocadinho para trás e algumas destas questões estão relacionadas com fotografias propriamente ditas, mas também servem de mote, independentemente do referente, e então diz-se que é o Jorge Velhote, as cidades ainda mantêm o seu rastro medieval. E mais abaixo, referente aos saquinhos dos dejetos dos cães, diz ele que são dejetos de cães, não sei se tu identificaste como tal, deve ser um modo de dizer aos passantes que a merda dos seus animais regressa para as suas mesas através dos frutos. E conta lá se achas que é este sentido de que a natureza é um grande ciclo, não é? É um grande ciclo e tudo se transforma e tudo retorna às origens, diz lá. Pois, acho que o Jorge Velhote foi muito mais imaginativo do que eu, nesse sentido. Conseguiu ver algo que eu não vi. Eu, quando falei em dejetos, não foi de animaizinhos, neste caso de cães, eram latas, papéis, possivelmente, se calhar, até dejetos de queijo, não faço ideia, mas acho fascinante, Jorge, teres elevado ainda muito mais e aliás, contaste logo uma história muito interessante sobre aquilo que poderá ser também esta relação que quem criou aquele tótem, não é? Poderá querer dizer isso ou outra coisa qualquer. Isso lá está, a imaginação humana é tão fértil que dá para mangas, e eu acho que sim, Jorge, pode ser que seja por aí, não sei. Eu acho que é muito fácil levar a merda aos céus. Pois. E agora a Susana diz, deixaste claro que Vago era um projeto de autorretrato. Consideras o Isolation igualmente um projeto de autorretrato ou apenas usas o teu corpo para representar um ser mais universal? Sim, isso é verdade. É verdade. O Isolation é um projeto que se estende para além de mim, vai para os outros, claramente. Claramente que sim. É o meu corpo representado, mas há um lugar sempre autobiográfico nos trabalhos, é um facto. Isso é indiscutível. Em todos os trabalhos há sempre um lado autobiográfico, mas é muito mais do que isso, e é isso, Susana, é mesmo isso. Isso é para além de mim que esse trabalho, o Isolation está, portanto, remete para o outro completamente, remete para a universalidade, remete para um grito de desespero, de sufoco, de chamada de atenção daquilo que estamos a viver, daquilo que, e mesmo que não estivéssemos a viver o que é que vamos viver ou o que é que já vivemos, portanto digamos que quase intemporal, apesar de ele estar registado num período neste ano e pouco mais de um ano, ele remete para muito mais do que isso, portanto é isso, Susana, é claramente isso. Alexandra Cordeiro participou com vários comentários, desde apreciar a luz de algumas imagens, até considerar que há toda uma espiritualidade que atravessa o teu trabalho e finalmente está de acordo com a interpretação do Jorge Velhote, e como tu dizes, tudo é uma ficção, porque não passar a ser aquilo que o Jorge refere e que a Alexandra concorda, e a Alexandra considera que a sessão foi magnífica e portanto fica aqui o registro que ela faz.
outras pessoas a considerarem que o teu trabalho está excelente. A Susana Paiva com certeza se considera satisfeita com as tuas respostas porque te agradece. E agora abriríamos estes 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos que temos disponíveis para que quem quiser possa fazer uma intervenção diretamente ao Flávio. É só fazer... Olha, posso intervir, só para fazer uma pergunta ao Flávio. Jorge Coimbra. Jorge Coimbra, ok. Sim, Jorge. Tudo bom? Olha, então, e aquilo do Totem? Estás a pensar fazer alguma coisa com aquilo, em termos de publicação? Não sei o que é que vai acontecer nesse projeto ainda. O projeto ainda está em fase de produção. Não sei. Eu estou aberto sempre a propostas e a ideias que possam me estimular. Se vou fazer um livro, se vai ser uma exposição, nem todos os trabalhos são para livro, nem todos os trabalhos são para exposições. Pode haver até ambas as coisas, não sei, mas não sei ainda muito bem sobre isso, porque é um trabalho que vou fazendo, não estou com pressa de o acabar, porque não sei ainda, Jorge, não posso responder concretamente o que é que vai acontecer com esse trabalho. Tens posto umas coisas no Facebook, também um bocado nesta onda do coisa americano, não é? Com a luz artificial do flash e não sei o quê, mas é mais para o bonitinho. Mas não tem a ver com o Totem, não? Há um bocadinho de tudo, percebes? A questão do bonitinho também faz parte. Agora fizeste lembrar o Ouija e o bonitinho, que aconchegava os mortos com um pezinho que era para fotografar quando... Não sei se conhecem o Ouija bonitinho, portanto, que era um fotógrafo dos anos 30 do século XX, fotojornalista, fotografava com uma câmara de grande formato e que ajeitava os mortos e pronto, de forma a que pudessem ficar mais jeitosos na fotografia. Estamos a falar numa altura da época da Lei Seca, do Al Capone, enfim, onde era um tipo de fotografia. Ele vivia muito à noite e tinha a sua... O seu laboratório era a sua carrinha, estava ligado através da rádio aos bombeiros e à polícia e chegava sempre antes da polícia e dos bombeiros quando havia aqueles tiroteios entre gangues. Portanto, ele era o primeiro a chegar. E agora fizeste lembrar essa história do bonitinho, fez-me lembrar o Ouija. Sim, mas essas fotos que tens posto quando dizes, boa semana, e não sei o quê, no Facebook. Eu gosto daquilo, mas não estou nesta onda do Totem, não, é um projeto diferente. Não, Jorge, o Facebook é para a gente, é para desanuviar. O meu trabalho não está no Facebook, claramente. Claro. Pronto, eu só estava a tentar comparar, quer dizer, é uma abordagem parecida em termos técnicos e até visuais. Em termos técnicos, sim. Sim, é um facto, em termos técnicos isso está lá. Mas isso sou eu. Ainda bem que o consegues identificar, sejam bonitinhas ou sejam menos bonitinhas, percebes que é o meu trabalho. Portanto, há ali uma coerência ou técnica ou de conceito presente. Portanto, isso é muito bom, ouvir isso, Jorge. Muito bem. Ok, obrigado. Olha, já agora aqui uma pergunta da Susana, novamente. Isolation foi um projeto concebido para ser finalizado em livro. Em caso afirmativo, porquê é que tomaste essa decisão? Embora tenhas há bocado respondido que estás sempre aberto a todas as possibilidades, mas neste caso decidiste, não é? Decidi porque senti que o objeto do livro era o suporte melhor para poder viajar de mão em mão e transmitir aquilo que ele encerra. Portanto, muito mais do que uma exposição. Sabemos que uma exposição é efêmera, dura 3 semanas, as pessoas veem qual é o público-alvo que as vê, portanto é sempre muito diminuto em relação a um livro que
que vai de mão em mão, que está numa biblioteca, que está em cima da mesa na sala ou na estante e quando convidamos alguém, alguém vai e pega nele e o vê. Enfim, a exposição encerra-se ali. Claro que há outros projetos e este espero que também tenha essa possibilidade, o caso do Isolation ter possibilidade de estar exposto. Estou aberto mais uma vez a convites para o poder fazer, mas neste momento ele foi produzido e pensado e arquitetado como este objeto artístico que é um livro. Claramente. E deve-se muito à Susana também o incentivo disso, até porque na altura, quando ela lançou o desafio, ela está aí a ouvir, foi nesse sentido, da produção de um objeto editorial, que eu na altura não tinha pronto, nem estava longe disso, quando as pessoas que realmente conseguiram fazer o lançaram, não é? Eu estava longe disso ainda, bastante longe, ainda estava a construir as imagens, enfim, mas foi de alguma maneira, e já mencionei isso, Susana, tu foste de alguma forma um bocadinho um motor de arranque para este projeto. Claro que sim. Ótimo. Mais alguém quer levantar alguma questão? Apenas uma breve pergunta relativa às personalidades singulares, Flávio. Podias brevemente só dizer-nos alguma coisa sobre o que motivou esse projeto, talvez a sua gênese, brevemente, se achares apropriado, e para onde vês esse projeto caminhar também? Obrigada pela apresentação também. Obrigado, Patrícia. Eu, de alguma forma, disse isso. Esse projeto das personalidades singulares vão cruzando pessoas. Eu vou interagindo e as pessoas acabam por vir ter comigo sem eu saber quem elas são, e depois, numa conversa, vou apercebendo que têm particularidades às quais me interessa registar. Este trabalho é um trabalho que tem várias possibilidades. E as possibilidades que tem passa, até porque eu no site tenho isto de alguma forma até definido, tem dois momentos muito distintos, que é uma produção de uma fotografia analógica da própria personalidade, em médio formato, a cores, num ambiente completamente diferente, nomeadamente num ambiente confortável, no sofá ou num ambiente familiar. E depois aquilo que é o transformismo, ou neste caso, aquilo que essa personalidade, que essa pessoa executa, é como ser. E são dois momentos diferentes. Por isso é que poderá ter várias saídas, até poderá ter uma projeção fotojornalística também, porque há um documento escrito que no fundo é uma biografia sobre a pessoa, que poderá ser acompanhada depois por mais do que uma imagem e construir exatamente uma reportagem. À partida, quando comecei a construir este projeto, foi também para uma construção num objeto artístico editorial, um livro. Mas sinto que estas imagens ficam muito bem nas paredes. Há aqui imagens que eu sinto que elas merecem estar grandes e estar numa parede, enfim, porque tem muita qualidade. Foi um trabalho feito com muito rigor técnico para que isso fosse permitido também. Por isso tem vários caminhos a seguir. Mas claramente é um encontro. É um encontro de trocas, de conversas, olha, viram-me fazer um trabalho, alguém viu, olha, tenho um amigo ou uma amiga ou não sei o quê que faz isto ou faz aquilo, estás interessado, toma o contacto, fala com ela. É assim um pouco de estabelecer contactos e as coisas vão começando a acontecer. Acaba por ser isso.
Certo, obrigada. Tem também um potencial possível, como uma instalação, jogando também com objetos, há toda uma materialidade e performatividade associada que podia ser interessante explorar, talvez num contexto de instalação mais completo, performático também. Sim, é possível, isso tudo é possível. Eu sou uma pessoa muito open mind nesse aspecto, ou seja, estou muito aberto a interações e recriações e desconstruções visuais com os objetos artísticos, quaisquer que eles sejam. Portanto, isso para mim é muito deliciante. Portanto, eu estou... Isso, quando tu disseste isso, Patrícia, faz-me logo pensar numa instalação em que o faquir está ali pendurado com ganchos e não sei o quê, e está um público a assistir a uma performance ao vivo dentro de um contexto, por exemplo, numa galeria. Isso é possível. Isto agora fez-me lembrar as performances que a Gina Payne fez sobre a dor e que provocava emoções ao vivo nas pessoas. Enfim, tudo isso é possível. Tudo isso é possível, sim. Como, por exemplo, no Vago, como o Vago tem aquele eu não referi, mas o Vago tem uma performance minha feita em vídeo, que está no meu site, para quem quiser ver, são 12 minutos, eu não a passei aqui porque não era todo importante, mas que na próxima exposição que certamente irei fazer, ainda não sei bem onde é que ela vai acontecer, esse vídeo vai estar presente e vai estar certamente o autor da música desse vídeo estará a passar música ao vivo, certamente. Eu queria que isso acontecesse também. Portanto, esta relação de estabelecer conexões e paralelismos com mais pessoas a trabalhar nos projetos. Gosto disso, não sou estanque e não sou autista ao ponto de dizer que eu é que sei. Eu gosto dessas parcerias, gosto de estabelecer lugar com o outro para construir novos produtos, novos objetos artísticos. Isso fascina-me imenso. Ora bem, estamos no fim da hora. Eu terminaria aqui com um comentário feito pelo Jorge Velhote, que não é propriamente uma pergunta, mas é um comentário, e que diz: o livro não é um sarcófago, mas um objeto deambulado que permeia quem o franqueia na busca de algo insólito ou gravemente próxima. O livro é uma página de um rosto que procura por um instante ignorado ou desconhecido. Por isso, a opção pelo livro ser o modelo de acolhimento tenta fazer circular o menos exposto de cada um. Como escreve Oscar Lopes, ler os poetas faz de nós melhores poetas. Portanto, isto é um comentário. E depois a Sónia Honório diz: embora certas imagens sejam demasiado grandes, entre aspas, para caberem num livro. Pronto, e aqui eu diria que são dois suportes diferentes, de facto. Concordo com a Sónia, que o livro às vezes encaixota, e isto acontece quando nós vemos fotografias, como temos agora aqui uma exposição do Vasco Célio, As Tochas, não é? Que ganha imenso com a dimensão das fotografias, e quando aquilo nos aparece em post ou num livro, elas ficam apoucadas nesse lugar. Portanto, aqui subscrevo o que a Sónia diz, que certas imagens às vezes são demasiado grandes para caberem. Claro. Mas não sei se terminaríamos com uma reflexão tua sobre isto. Eu concordo plenamente tanto com o Jorge, porque é claro, tanto como com a Sónia, porque é um facto. Por exemplo, em relação a qualquer dos objetos artísticos que foram feitos em livro, alguns deles eu não mencionei aqui, foram feitos exatamente a pensar em livro. O caso do Isolation foi feito a pensar em livro, mas já transpôs esse lugar pelo menos com uma fotografia que está, como disse, já mencionei há pouco, na Bienal de Gaia. Certamente o meu objetivo com esse projeto é que ele ganhe e saia exatamente daquele lugar confinado ao qual ele está, que é o livro, não é? Aquelas imagens estão de alguma maneira confinadas
a estarem ali por enquanto, mas elas precisam de sair cá para fora, como diz a Sónia, que são muito maiores para estarem ali naquele espaço. Eu sim, estou confiante que elas um dia destes, não sei, possam chegar a uma dimensão ao qual elas nos possam dar também esse ar de liberdade e não estejam confinadas no caixote, não é? Quase como tu disseste, Manuela, ou que elas estão, não é? Sim, claramente. Eu acho que aqui, portanto, fica um convite para quem estiver nas proximidades no sábado, dia 29, comparecerem, às 5h30, e é às 5h30, não às 5 como habitualmente, porque temos um lançamento de um livro às 3, portanto temos sido muito solicitados para fazer lançamentos de livros e, portanto, são dois lançamentos numa mesma tarde, mas não só o Flávio, vamos ter o livro em mão, mas também vamos ter a oportunidade de ver as imagens projetadas e, de alguma maneira, algumas delas vão crescer muito nesse espaço amplo, que será o espaço da projeção. Portanto, no próximo sábado, dia 29, cá estaremos aqui no Mira, vamos criar um evento na devida altura, não ser muito antecipado no tempo, senão as pessoas esquecem, e portanto só resta agradecer muito ao Flávio, a todos os presentes e reforçar este convite, apareçam sábado 29, ter o livro, o Flávio, a projeção das suas fotografias no Mirafórum, na Rua de Miraflor, Campanhã, Porto. Obrigada, muito obrigada, Flávio. Obrigado eu, Manuela, e obrigado eu a todos pela vossa disponibilidade e tempo para me estarem aqui a ouvir. Ok. Obrigado. Pronto, passem bem, boa noite, boa noite. Boa noite a todos.